Bom, passando por aqui para contar um pouquinho do meu passo a passo, mais um trecho do meu Agende o Seu Sonho. Espero que vocês estejam já, quem está acompanhando a série, né? Possa também estar pensando que tipo de sonho você deve agendar, quais são os sonhos que você não pode deixar de agendar, porque se a gente não agenda, ele não acontece, só depende da gente para que ele aconteça, certo? Então, bem, para quem também está vendo essa live não, esse vídeo agora e não acompanhou os outros, eu estou dividindo passo a passo do meu projeto pessoal Agende Seu Sonho, que eu me dei uma meta de juntar um valor que me possibilite tirar um tempo sabático na Broadway quando, se Deus quiser, essa pandemia toda passar. Então a gente não pode fazer grandes viagens e deslocamentos e aglomerações por agora, mas então a gente vê que esse é o tempo do planejamento, certo? E tô aqui vivendo o meu resto de quarentena, que Deus quiser essa vacina já sai logo e dá tudo certo. Tô aqui pensando o que eu faço com o meu cabelo, que eu não cortei, não mexi durante um ano, mas agora não tá dando mais. Eu tô aqui pensando o que eu vou fazer. O Del quer cortar, já me ofereceu, meu marido quer cortar, disse que ele sabe cortar, que ele cortava o cabelo das irmãs dele, que ele sabe fazer um corte, a minha tia também. Aí, que a minha avó chama ela de Elsa, porque ela lembra da irmã que ela já perdeu. E aí eu disse que o salão dela se chama Elsa Coiffeur. E o Del, eu disse que é o Boris Hair. Então assim, tá rolando uma concorrência pra ver quem é que corta o meu cabelo. Mas eu tô realmente aqui pensando muito sério quem é que corta o meu cabelo, quem é que faz a minha sobrancelha, quem é que faz a minha limpeza de pele. Já que sou uma pessoa que trabalha com imagem, isso aqui tá sendo um ser ou não ser pra mim. Bom, mas detalhes à parte, essa é a segunda semana do ano, é a segunda semana do meu projeto, né? Cada vez que passa a gente vai aterrissando mais, vai indo mais para a realidade, porque a gente sempre tem aquele momento do sonho, do delírio, da fantasia, do êxtase, de ter a visão, de quase enlouquecer. Isso é bom, isso é necessário, é um mecanismo até de defesa, não sei se de defesa, mas é um mecanismo para a vida, né, do nosso corpo. Nosso corpo é muito inteligente, então quando a gente tem uma ideia, ele enche a gente de prazer e de desejo para que a gente fique tão aficionado com aquilo e não esqueça mais. Então, e depois você tem que aterrissar, né, você tem que trazer isso para a realidade, então você baixa um pouco essa adrenalina, baixa um pouco a serotonina, baixa um pouco o êxtase, para a gente poder focar e fazer o necessário. E então, não, eu tô gravando pra postar na live, então, bastidor, gente, que eu faço tudo assim, de sopetão, sabe? Então, e aí esse dia eu tô nessa segunda semana, eu vou fazer pelo menos um depoimento por semana, por enquanto. Eu listei, a primeira parte que eu fiz, eu listei todos os meus gastos como pessoa, pessoal, aliás, desculpa, não me ser objetivas, eu listei meus gastos pessoais, os gastos que eu tenho com a casa, os gastos que eu tenho com a minha empresa, os gastos que eu tenho com a empresa que eu tenho com o Del, e também isso. Acho que foi tudo. Ah, claro. E também listei os gastos que eu terei com esse planejamento, com essa possível viagem que eu quero fazer. E aí o que eu fiz? Primeiro eu listei tudo que eu já sei que eu gasto com a casa. Bom, eu vou falar aqui os itens, porque eu acho importante, para quem nunca fez, nunca listou um orçamento, né? Pode ser que alguém nunca tenha feito isso. Eu vou dizer os itens principais que eu acho importante você listar. Primeiro para casa, depois para uma empresa, depois para uma possível viagem. A casa, você tem que pensar as contas fixas sempre. Se você paga aluguel, se você paga aluguel, se você paga condomínio, que mais? Água, luz, gás, internet, telefone. Deixa eu ver outras despesas fixas que a gente tem com a casa.
a manutenção da casa. Eu sempre coloco um extra para coisas que quebram, estragam e tipo, sempre coloco um valorzinho assim que eu acho que tem que estar de folga porque se alguma coisa quebrar, se alguma coisa estragar, eu sempre que coloco também. Então eu tenho sempre um item assim, imprevistos, eu sempre calculo o imprevisto. Não que eu tenha nascido sabendo, gente, eu perdi muito até entender que a gente tem que sempre deixar um valor para o imprevisto. Em tudo que você fizer, você tem que deixar o valor do imprevisto, tanto um valor quantitativo quanto um tempo. Por exemplo, eu levo 2 horas para chegar daqui a Niterói. Eu tenho que calcular o tempo do imprevisto, então eu calculo 3 horas, certo? Se for um dia que vai ter engarrafamento, eu calculo 6, por exemplo. Então a gente sempre, para não errar, né? A gente calcula o imprevisto. Então, e também calcula esse valor em dinheiro, porque, por exemplo, meu Deus, se eu tenho uma reunião urgente em Niterói e eu tô, sei lá, tipo, exemplo, em Cabo Frio e eu preciso chegar lá em 2 horas e aí de repente tem um acidente, um engarrafamento. Existe um voo Cabo Frio-Rio. Se eu tenho um dinheiro guardado para o imprevisto, eu posso pagar esse voo e ir, certo? E não vou ficar pendurada no cartão. Então essa é uma dica aí que eu deixo sempre. Calcule sempre o dinheiro e o tempo do imprevisto, em qualquer plano que você tiver. E aí você nunca vai... Não é que nunca, né? Mas você vai estar sempre preparado para as circunstâncias. Porque a questão não é acontecer problema nenhum. O problema vai acontecer, mas quando você está preparado para o problema acontece e você passa por ele. Agora, quando você não está preparado, o problema acontece, você enlouquece, você, tudo dá errado para mim, não é para ir, não é para ser, não, é que você não estava preparado, né? E o mais engraçado é que quanto menos você está preparado, mais um monte de coisa dá errado. E quanto mais você está preparado, menos coisas dão errado. Isso é engraçado na vida, mas é fato. Que mais? Então, esses gastos físicos, né, fixos com a casa, também coloquei compras de mercado, que é alimentação, água também, água para beber, né, no caso, alimentação, as refeições do dia, almoço, café, lanche, janta, as 5 refeições do dia. Também a gente lista, que mais? As refeições do dia, já coloquei... Lazer, um dinheiro é sempre legal, gente. Por menos que você ganhe, nunca deixe de fora um dinheiro pro lazer, né? E tem que ser dosado. Tudo que eu tô dividindo são coisas que eu aprendi na prática. Então eu sempre deixo um dinheiro por mais que você ganhe de repente no mês um salário muito baixinho. Tira pelo menos R$10 para você fazer uma coisa que você goste muito, que seja só por puro prazer e lazer. Isso é muito, muito importante. Também liste um tempo, um dinheiro, nem que seja 30 minutos, às vezes se você não tiver muito tempo, tiver uma agenda muito corrida, lista pelo menos 30 minutos por semana para você não fazer nada, nada mesmo, porque isso vai te dar uma energia de produção muito alta. Eu já trabalhei a ponto de achar, de não me dar férias, de ser o pior chefe que eu já poderia ter sido para mim, e eu aprendi a duras penas que descansar, se dar um tempo de lazer, isso te dá uma produção muito maior, te dá resultado muito melhor. Às vezes a gente tem a impressão de que se a gente trabalhando muito, fazendo tudo rápido, a gente vai conseguir tudo rápido, mas não é. Quanto mais você relaxa, mais você confia, mais você descansa, mais as coisas fluem de uma forma agradável e leve, e você não fica doente, não fica estressado assim demais, né? E vai vivendo as coisas saudáveis. Então isso é muito importante, né? Como eu falei, eu quero bater minhas metas, mas sempre de uma forma saudável. Outro ponto que eu já falei para listar, que eu tenho falado para listar. Então, lista os tempos, o que você pode gastar para o seu lazer, o que você pode gastar para não fazer nada. Se você, por exemplo, trabalha sozinho, você pode calcular os tempos que você não vai trabalhar para você ficar de férias. Então, por exemplo, eu coloquei, vamos dar um exemplo, vamos supor que você tenha um salário aí você mora sozinho, você tem um salário de R$3.200, por exemplo, e você fica bem. E se você trabalha sozinho, então você pega esse 3.200, divide por 12, divide
Isso, divide por 12. E aí esse valor você soma a mais de todos os seus salários, se eu não me engano. Ai, agora do pirou. Você soma, na verdade, você vai somar, você vai fazer um dinheiro, em vez de você focar em ganhar 3.200, você vai focar em ganhar, sei lá, 4.000 e alguma coisa, porque esse é o valor, esse valor que vai sobrar, você vai guardar para você ficar de férias, que você vai ter um salário que você vai ganhar de férias. Isso quando você trabalha sozinho, né? Quando você trabalha numa empresa, aí você vai ter os direitos trabalhistas direitinho da empresa, lá que você trabalha, as férias, etc. Tô dando esse exemplo para quando você trabalha sozinho, porque quando você para, você não tem cliente, certo? Então, a empresa está tudo na sua mão. Então, você sempre coloca um valor a mais para você receber por mês e trabalha para ganhar esse cliente, ou que seja mais, para você ter direito de férias remuneradas. E com tranquilidade, sem medo de perder dinheiro, sem medo de perder nada. Outra questão que é importante você listar. Falei lazer, falei saída, lazer. É isso. Se você tem cursos que você queira fazer, é legal ter de repente um valor que você possa separar para um curso que você acha importante fazer. Para cuidados pessoais também, de repente é legal ir de vez em quando no salão, né? Listar essas questões pessoais, quem quiser fazer limpeza de pele, sobrancelha e tal. E você tem que programar. Se você não programa, se você não lista isso, pelo menos, sei lá, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, de acordo com a sua realidade, porque aí você vai ganhando espaços para isso, você vai dizendo para sua mente que isso é importante para você. Quando você vai ver, você vai estar se organizando e de forma que isso vai fluir para acontecer para sua vida. Às vezes a gente quer as coisas, eu queria, poder fazer as unhas toda semana, eu queria poder fazer hidratação no meu cabelo de 15 em 15 dias. Mas a gente não lista, não agenda, não faz conta, não vê o que fazer para isso ser possível. O que acontece? O tempo passa e a gente não faz e acha que porque não era para ser, e não é bem assim. E depois, por último, eu listei o que eu ia gastar para minhas férias, então, para as minhas férias no meu tempo, então, que eu listei um valor que eu quero guardar para as entradas do teatro, passagem de volta para mim e para o meu esposo, hospedagem, alimentação, um dinheiro extra também para gastar em imprevistos e um dinheiro extra para gastar no que eu quiser. E eu fui listando, gente, sem limite, sem medo de ser feliz. Depois eu somei tudo e vi o valor que dava no final. E aí esse passou a ser a minha meta de salário por mês. E assim eu tô construindo vários projetos aqui, eu tô estudando, lendo várias linhas de negócios possíveis dentro da minha área, dentro do que eu sei fazer, para eu poder investir, para eu poder entrar nessa área do mercado e aí conseguir o valor que eu preciso. Por enquanto é isso, eu sei que eu tô dando uma visão assim bem superficial, mas é o que eu posso compartilhar por enquanto. E espero que esse meu passo a passo aí, essas dicas tenham dado pra você alguma luz. Então a dica 1, lista tudo, escreve coisinha por coisinha pra você ganhar consciência e você ter essa vontade, essa experiência de colocar todos os seus desejos, desde grandes e pequenos, no papel e precificá-los. E eu acho que esse é uma experiência muito forte, quando a gente, parece simples, mas é uma experiência muito forte de autoconhecimento, de empoderamento, de se aterrar e de ver que o seu sonho é possível. Que é mais dia ou menos dia, se você cumprir, se você organizar para isso, mais dia ou menos dia ele vai ser totalmente real e vai sair desse reino apenas da fantasia e com certeza quando realizar vai ser muito melhor do que só na imaginação. Então essa é a dica de hoje, dessa semana. Espero que eu tenha contribuído aí. Agende seu sonho.